Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios o Leandro Tessari, que é presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o Comupida. É isso, Leandro? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. E recentemente houve uma reunião entre prefeitura, veterinários, conselho e pessoas ligadas à proteção animal aqui em Bauru, algumas ONGs também, para tratar sobre castração animal aqui em Bauru. Por isso que a gente vai conversar um pouquinho. O que já avançou dessa reunião, Leandro? Para quem ainda não acompanhou, ficou definido que seriam castrados, num primeiro momento, apenas machos e só em um bairro como um projeto piloto. É isso, né? Isso. A sugestão dos veterinários foram que o programa se iniciasse como um projeto piloto e atendesse, primeiramente, os machos. E o Comupida realizou uma reunião, no dia 20, e nessa reunião a maioria dos conselheiros foram a favor de que iniciasse em caráter experimental, em projeto piloto, atendendo algumas comunidades, não seria apenas um bairro, mas algumas comunidades. Mas o pessoal foi contra, a maioria dos votos foram contra iniciar a castração com os machos. Nós acreditamos que deve ser iniciado com machos e fêmeas, tendo em vista que as fêmeas é a grande questão da problemática da superpopulação de animais. A justificativa dos veterinários naquela reunião, que inclusive a TV Câmara esteve presente, é que os machos, para fazer a castração nos machos, o procedimento é mais fácil, o pós-operatório é mais simples, porque uma fêmea tem que cuidar alguns dias depois, para o ponto não estourar. É mais ou menos isso, Foi essa a justificativa? Teve mais alguma coisa que os veterinários disseram para justificar apenas a castração dos machos? É basicamente essa questão, O Comupida ele tem muita preocupação com a questão do pós-operatório. Nós acreditamos que esse programa, para ele obter sucesso, ele precisa ser muito bem esquematizado. Algumas cidades já realizam mutirões de castração e outros programas também de castração, e o que sempre gera uma dúvida é a questão do pós-operatório dos animais. Uma das coisas que foi sugerida no conselho, nas reuniões, fosse que em alguns casos, quando o proprietário, por se tratar de comunidades carentes, muitas vezes, os beneficiados desse programa seriam pessoas inscritas no cadastro único, ou seja, que recebem até 3 salários mínimos ou estando inscritos ou não em algum programa social. E a grande questão é que em algumas comunidades carentes, os animais, eles não estão em condições, primeiramente eles não estão em condições de saúde para poder passar pela cirurgia, então isso teria que ser previamente analisado. E aí, posteriormente, os que passassem pela cirurgia, em alguns casos, a própria infraestrutura da casa, do local onde esse animal vive, não oferece condições para a recuperação da cirurgia. Então, correndo um risco, exatamente, quintais de terra, ou locais insalubres mesmo, que podem comprometer a cirurgia, podem comprometer a vida do animal, Então a preocupação principal do Comupida era discutir isso, como que seria elaborado esse processo do pós-operatório. Então foi sugerido que fosse feito em alguns casos nas clínicas veterinárias, que a clínica ficasse com o animal por um período de tempo, alguns dias, até poder ser devolvido para o dono, passando esse momento de pós-cirúrgico. Mas é inviável, Isso, alguns veterinários eles relatam que não possuem a capacidade, não possuem infraestrutura para poder abrigar esses animais nas clínicas, por muito tempo. Algumas clínicas têm condições de abrigar, e o que foi muito discutido é quantos animais seriam? Nós teríamos que abrigar quantos animais? Tinha clínicas que relataram não ter condições de colocar 10 animais, por exemplo, que estão participando do programa, abrigados na clínica. Aí, nas conversas, nós dissemos que, no caso, seria de acordo com a capacidade da clínica. Nem o poder público, nem o Comupida, o programa ele não iria instituir uma meta, uma quantidade de animais que as clínicas fossem obrigadas a castrar e fazer o pós. Iria ser de acordo com a capacidade dela. Mas a gente acredita que tem muitos proprietários também, muitos donos que vão fazer o pós em casa. Muitas pessoas não querem ficar longe dos seus animais, por menos tempo que
fosse necessária, as pessoas não querem, eles preferem fazer o pós em casa. Só que em alguns casos, maioria, né? Isso, a grande maioria. Mas em alguns casos especiais, realmente, para não comprometer a vida do animal, a gente acredita que a melhor saída seria que fosse feito em clínica. Foi um primeiro contato que nós estabelecemos com as clínicas, né? E então a gente sentiu assim uma certa insegurança dos veterinários com relação a isso. Então gera várias possibilidades. Alguns questionaram até mesmo a possibilidade do animal ser abandonado na clínica, do proprietário levar o animal, deixar na clínica e não voltar para buscar o animal. Nós analisamos alguns editais para poder ter uma noção de como funcionam os programas de castração em outras cidades que realizam também esse mesmo processo. Abrem o edital e terceirizam, acabam terceirizando o serviço, contratando clínicas veterinárias para realizar o procedimento. E inclusive nesses editais existem, as clínicas são respaldadas para que não aconteça esse tipo de coisa. Então o proprietário ele assina um termo se comprometendo em buscar o animal no dia que foi estipulado. Então nós estamos ainda em fase de discussão para poder fazer tudo de uma forma bem organizada. Tá, para quem está em casa entender, Bauru ainda não tem um programa de castração e foi esse o objetivo da reunião entre Prefeitura, veterinários e o Conselho. A Prefeitura vai pagar essa castração. O munícipe, o morador de Bauru que se encaixa nessas regras que você falou, que é do cadastro único, até 3 salários mínimos, ele teria direito à castração sem pagar nada, é isso? Isso e aí a Prefeitura iria bancar isso. Como é que vai funcionar essa questão de dinheiro? Quanto vai custar isso para a Prefeitura? Já foi definido também? Ainda não. Ainda estamos em processo de pesquisa, na verdade, uma pesquisa de preços, né? Para chegar em um valor assim acessível, tanto para o poder público quanto que os veterinários aceitem. Mas na realidade seria isso. Eu não tenho muito conhecimento a respeito desses processos de editais, mas o que já foi informado é que a pessoa levaria o animal, depois do procedimento teria um prazo de 30 dias para a Prefeitura poder efetuar o pagamento desse veterinário. Você sabe quanto custa uma castração normal hoje, fora de programa? Se levar na clínica, mais ou menos em média, quanto custa? Isso depende muito do peso do animal, né? Mas em média. Então, depende muito do peso do animal, depende muito da clínica também. Em média, assim, nós conseguimos a castração de um gato, por exemplo, você vai encontrar de 100 a 150 reais. As entidades de proteção animal muitas vezes conseguem até um valor, assim, um desconto maior. Mas, de qualquer forma, em média, é isso, né? Nós precisamos dialogar, depende muito da clínica. Tem algumas clínicas, se eu não me engano, oferecem até um preço menor, em torno de 90, 100 reais. Mas é difícil, em média né? Só para a gente ter uma noção. Uma família que está no cadastro único, que tem o seu orçamento comprometido praticamente com as despesas da casa. É lógico, quer tratar bem o animal, mas não vai desprender de 100 reais ali para fazer a castração. Exatamente. Por isso é importante esse programa, né? Exatamente. E tem alguma... Você falou que foram até outras cidades para fazer, para observar. Já existe em algum lugar um modelo que vocês acharam, esse modelo é interessante, se adapta em Bauru? Já tem alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade, assim, nós levantamos alguns editais de outras cidades. A gente não chegou a fazer pesquisa de campo. Se eu não me engano, a SEMA fez até alguma coisa do tipo da pesquisa de campo, mas a gente estudou alguns editais. E encontramos alguns, sim, tem editais que são muito bem elaborados, né? Alguns mais extensos, outros menos, com um grau de complexibilidade, mas o que nós estamos usando assim, como base para nortear é o de São José dos Pinhais, que realizou também um esquema bem parecido com o que a gente está idealizando aqui para Bauru. Qual é o problema da falta de castração? Quando não existe esse problema, em Bauru que não tem. O que acontece? Quais são as consequências na visão do Conselho? Qual é o lado prejudicial disso? Os animais, perante a legislação, eles são tutelados pelo Estado. E então nós acreditamos que cabe o Estado assumir um compromisso, cabe o poder público assumir um compromisso perante a questão dos animais. E a superpopulação de cães é uma realidade, né, de cães e gatos, não só de cães. A superpopulação de animais é uma realidade em diversos municípios e uma grande problemática enfrentada por muitos municípios hoje em dia.
Não existem políticas públicas, faltam políticas públicas que atuem nessa questão da causa animal. E é muito importante, com certeza, de extrema importância, assim, tanto como forma de prevenir zoonoses e até para o próprio bem-estar, né, do animal. Alguns veterinários dizem que a castração ela implica em outros aspectos também, aspectos até mesmo comportamentais do animal e também aspectos de saúde, prevenindo doenças do sistema reprodutor das fêmeas, no caso. O câncer de útero, né? Isso, câncer de útero, câncer mamário também. E um dos problemas da falta de castração, como você falou, a superpopulação, é que uma família às vezes tem lá uma cria, né, de vários cachorrinhos e acaba colocando na rua. E aí ninguém cuida, fica um cachorro que pode ter doença, transmitir para o ser humano. E esse é um outro problema que deve estar na discussão. Os cães de rua, como é que vai fazer? Porque eles também têm que ser castrados, porque eles podem reproduzir ali ainda mais sem nenhum cuidado, né? Como é que vai ser a atenção para esses animais que estão na rua, que não tem dono e que às vezes acabam sendo adotados por alguém que continua mantendo ele na rua, ele na calçada, mas não deixa de ser um cão abandonado, né? Realmente, inclusive alguns editais que foram analisados também contemplavam a questão. Nós tratamos isso como assim, os animais comunitários, né? Os animais comunitários que possuem pessoas que tomam conta desses animais, que alimentam esses animais, que assistem esses animais nas comunidades, eles seriam contemplados também pelo programa. Então tudo vai depender, assim, no caso de um tutor, né, que se responsabilizasse por pegar esse animal, por levar esse animal até a clínica, passar por todo o procedimento para poder realizar a castração. Realmente é um grande problema, né, a questão do abandono de animais por conta da superpopulação, começa a se procriar, muitas vezes, no caso de gatos, por exemplo, os animais vão crescendo, eles se tornam arredios, então eles não chegam próximo das pessoas, assim, não se aproximam, e isso vai aumentando. Esse problema acaba ficando nas costas das entidades não governamentais hoje em dia e de pessoas, né, protetores independentes que cuidam de animais por conta própria, alguns cuidam dos animais da rua também, inclusive dos comunitários. Que não é o ideal, né? Que não é o ideal, mas pela circunstância acaba sendo a única coisa possível a ser feita. Seria que não houvesse a superpopulação, até por isso a importância da castração, e que o poder público pudesse pelo menos tomar conta disso, né? E tem um outro programa também que foi discutido lá, que é a adoção dos animais, né? O Conselho já está trabalhando nesse sentido? No aspecto uma das coisas que foi sugerida seria, né, um centro de adoção. O Conselho ainda não chegou a discutir esse centro de adoção, mas com certeza nós apoiamos essa ideia, né, até mesmo para poder desabarrotar um pouco o Centro de Controle de Zoonoses, que acaba ficando sobrecarregado, e também as entidades de proteção animal. Apesar das entidades não possuírem um abrigo aqui em Bauru, muitas acabam levando para suas próprias casas e ficando com um grande número de animais. E então nós também vamos discutir a questão do centro de adoção, com certeza é válido. E outras coisas também, como, por exemplo, a regulamentação do comércio de animais, que é uma coisa muito importante, né? A gente até usa uma expressão no meio, dentro da causa animal, que aqui em Bauru acontece algo chamado a farra do bicho. Não existe a regulamentação desse comércio, né? Qualquer cidadão pode adquirir um casalzinho de cães, pôr no quintal de casa, passar a procriar e comercializar. Muitas vezes, pelo que nós acabamos sabendo, assim, por fontes da polícia, de outros meios, em condições degradantes, animais presos em gaiolas, acomodados assim no canto da casa. E não é ilegal, né, por enquanto. Tem que ter uma lei para regulamentar isso. Seria maus tratos, com certeza, num caso desses, assim, dos animais presos em gaiolas, né, com a única e exclusiva finalidade de acasalar, isso é considerado maus tratos, com certeza. Mas não existe uma lei aqui no município que regulamente a prática do comércio de animais. Então não dá um respaldo. Existem alguns comerciantes, alguns criadores que podem ser sérios, né, mas a grande maioria ainda é de uma forma caseira, feito em residência. Certo.
Um outro assunto, você assumiu a presidência do Conselho em janeiro desse ano, de 2014. Um outro assunto que você me disse que o Conselho está cuidando, tratando e estudando também, é a questão dos veículos de tração animal, chamados VTAs. É isso? Isso mesmo. Existe alguma legislação, por exemplo, a carroça, a famosa carroça, né? Que muita gente usa até para recolher material na rua e um cavalo vai lá levando esse material. Existe alguma legislação sobre isso? Como é que está essa situação em Bauru? Então, esse projeto dos VTAs, ele foi um projeto da primeira gestão do Comupida, do primeiro ano. O Comupida foi criado em 2010, mas ele só começou a funcionar em 2012, que foi quando seus membros, né, foram nomeados. E teve esse projeto dos VTAs. Existe uma lei que trata da questão dos veículos de tração animal, da circulação deles no centro da cidade. Proibido. É proibido, né? Se eu não me engano, em um certo horário, eles proíbem a circulação do veículo no centro da cidade. A intenção era de que se expandisse por todo o perímetro urbano da cidade, né? Que fosse permitido, vamos dizer assim, apenas em área rural. Só que de terra, por exemplo. Né? Exatamente, em regiões rurais da cidade. E o Comupida vem discutindo a questão dos VTAs, né? Discutiu em 2012 a questão dos VTAs, e agora esse é um projeto que gera muita polêmica por ter implicâncias assim, sociais. Então, agora a SEBS está analisando o projeto, né? Com o apoio do vereador Purini, Renato Purini. Eles estão analisando o projeto e tentando remanejar, né, incluir a questão social dentro do projeto para justamente respaldar as pessoas que se valem dos veículos de tração animal hoje em dia como forma de subsistência. Tá certo, Leandro. Se alguém quiser entrar em contato com o Conselho, não sei se vocês têm uma reunião rotineira para que as pessoas possam acompanhar, dar sugestões, até se interessar mais para isso, um contato, um telefone. Quem quiser falar com vocês... Não sei se o Conselho também apura denúncias de maus tratos. Como é que funciona assim esse contato com a população? O Conselho, nós nos reunimos de forma ordinária, geralmente toda terceira quinta-feira do mês, lá na Casa dos Conselhos mesmo. Agora nós estamos realizando as reuniões lá. Nós temos um e-mail que é comupida.bauru@gmail.com, onde as pessoas que tiverem alguma dúvida, alguma sugestão podem encaminhar um e-mail para nós. E nós não verificamos assim, a questão de maus tratos. Eventualmente chega alguma coisa, é encaminhado para o CCZ, para a Delegacia de Polícia Civil ou para a Polícia Ambiental também, né, por se tratar de um crime ambiental. Mas a função do Conselho realmente é discutir políticas públicas. Então é diferente de um serviço, assim, de um órgão de fiscalização e também da questão, muitas pessoas acabam recorrendo ao Conselho na esperança assim, do Conselho atuar como uma entidade de proteção animal, que possa ir resgatar um animal. Essa não é a função do Conselho. O Conselho ele discute políticas públicas. Tá certo, Leandro. Quero agradecer muito a sua participação aqui e sempre que precisar divulgar alguma coisa, a TV Câmara está à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Obrigado, Leandro. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, porque aqui na TV Câmara é assim, se interessa para você, interessa para a gente.